Eu tive a oportunidade, depois do meu contato, que eu chamo de divisor de água, em 1978, eu tive a oportunidade de conhecer dois campos, duas visões muito diferentes da parapsicologia, né? Para começar a falar pela parapsicologia. Eu vinha num processo, eu e meu amigo Helder, de muitos fenômenos de paranormalidade, em todos os sentidos. Para quem não sabe, a parapsicologia é mais ou menos dividida em fenômenos psigama, psicapa e psiteta. A psigama são todos os fenômenos de telepatia, intuição, clarividência, clareaudiência, premonição, visão remota, essas coisas assim. E o psicapa são materialização, desmaterialização, telecinésia ou psicocinésia, levitação, fenômenos mais físicos, objetivos. E temos o psiteta, que é o fenômeno ligado aos desencarnados, vamos dizer assim, né? Então, a parapsicologia se baseia nessas três linhas de pesquisa, basicamente, né? E eu tive, em função de todos os fenômenos que começaram a acontecer comigo e com o Helder, eu tive a necessidade, melhor dizendo, de procurar um entendimento do que estava ocorrendo comigo. E eu tive a felicidade de cair nas mãos do IBPP, que era o Instituto Brasileiro de Pesquisa Parapsicológica, do professor Dr. Augusto Gomes de Matos, que era médico do Exército, e era psicólogo clínico e trabalhava também com hipnose já naquela época. Então, por lá, nesse instituto, eu fiquei durante 1 ano e pouco, onde eu pude fazer um curso maravilhoso de parapsicologia, onde vi muitos fenômenos, muitas coisas me foram explicadas, além de eu poder fazer um curso de hipnose clínica, né, com ele, coisa que eu usei bastante depois. E, por outro, ele era extremamente, não vou dizer totalmente, mas extremamente materialista, científico, então ele tinha uma linha voltada totalmente à parapsicologia, vamos chamar assim, cética experimental, né? Aquela que tem que experimentar realmente para chegar a uma conclusão, e mesmo assim, passando por N processos científicos, enfim, para descartar possibilidades de fraude, etc. e tal. Não que as outras não tenham. Depois desse tempo com ele, isso em 1980, em 1984, 85, por aí, eu fui fazer um outro curso de parapsicologia com o nosso amigo, o professor Mário Amaral Machado, e a esposa dele, a doutora Glória Lintz Machado. Isso já no IPRJ, no Maracanã, que era o Instituto de Parapsicologia do Rio de Janeiro. Lá eu fiz o curso normal, de 1 ano, né? Depois eu fiz uma pós-graduação de mais 1 ano, e ingressei na ABRAP, Associação Brasileira de Parapsicologia, a convite do Mário, que era, na época, o presidente. E lá eu vi muita coisa. O Mário foi o cara que pesquisou o Thomas Grimorton, o Mário foi o responsável por trazer o Uri Geller ao Brasil, e etc, etc, etc. E o Mário tinha uma visão espiritualista da coisa, porque o Mário vinha do kardecismo, onde ele pesquisava com o Chico Xavier, onde ele tinha essa visão diferenciada, que eu não tive no Instituto Brasileiro de Pesquisa Parapsicológica com o Dr. Augusto Gomes de Matos. Então eu pude ver os dois lados da questão em relação à vivência do fenômeno da paranormalidade, né? E, ao mesmo tempo, eu era cobaia de mim mesmo, porque eu estava passando por uma série de fenomenologias, depois do meu contato em 78, de levitação, de materialização, de desmaterialização, clareaudiência, clarividência, saída da matéria, psicocinesia, mover objeto, quebrar objeto à distância, adivinhar coisas, telepatia, enfim, eram tantos os fenômenos que eu passei, e o meu amigo também, obviamente, o Helder, que a gente teve um processo muito, muito difícil para digerir aquilo. Na época, eu tinha 18 anos, né, em 1978, e o Helder tinha 17 anos de idade, né?
Então, foi muito importante para a gente, né, entender isso. E depois se juntou a nós o Jorge, que era um amigo que eu fiz, que estudava no mesmo colégio que eu, onde um professor de biologia nos apresentou. Ele estudava no turno da noite e eu no turno da manhã. Como esse professor lidava e pesquisava processos espirituais e paranormais, ele era um biólogo que trabalhava no museu da Quinta da Boa Vista, esse que pegou fogo aqui no Rio de Janeiro, infelizmente, e ele era nosso professor de biologia. E então ele teve a sensatez, a clareza de perceber que eu tinha muita afinidade com coisas que o Jorge também conversava com ele. E ele nos apresentou. E a partir daí formamos um trio. Então era eu, Jorge e Helder. Os fenômenos aumentaram muito, né, nesse momento. O que eu vi, o que eu experimentei desses fenômenos foi algo assim muito impressionante. Continuo experimentando até hoje, né? Obviamente que isso não some, mas as coisas se modificam com o tempo. É uma escala lógica de evolução, de mudança, que para cada um é de uma forma. Então eu sempre tive essa junção do fenômeno UFO com a paranormalidade. Isso foi uma constante na minha vida. As coisas vão se modificando ao longo do tempo. A gente vai tendo experiências diferenciadas. E por mais que a gente se acostume com isso, é sempre uma novidade, porque nunca a aula ou o fenômeno é exatamente igual um ao outro, né? Nem a nossa percepção em relação a ele, porque a gente muda ao longo do tempo. Tive a oportunidade de participar de algumas incursões com o Mário Amaral Machado e a doutora Glória e a equipe da ABRAP para fazer pesquisa de ufologia em Teresópolis, em Friburgo, em outros lugares, de passar madrugadas em determinados lugares com eles, e vimos muitas coisas, né? Vimos muitas coisas. E o interessante, que eles têm um certo controle, e o Mário Amaral Machado, professor, ele tinha uma plena certeza e noção em relação a isso, porque determinada vez eu estava querendo saber muito algumas coisas que vinham à minha mente, mas aquilo não se desenvolvia, não desabrochava, e eu queria respostas, né? E eu tentei hipnose com ele. Tentamos, e não houve condição. Depois eu tentei com a doutora Glória, né, que ela era psiquiatra, além de musicista, etc. Tentei, também não houve condição. Até que em determinado momento, o professor Mário diz assim para mim: olha, Marco, o que está dentro de você e a sua condição de contatado por eles e informações, etc., só diz respeito a você. Portanto, eles não vão permitir que eu acesse, porque isso tem que ser na hora certa, no momento certo, com a pessoa certa. Ou seja, ele tinha noção que havia um controle por trás daquilo tudo, daquele fenômeno, que ele não tinha, como é que se diz, apesar de ser quem era, uma pessoa exemplar e conhecer o fenômeno, ele não tinha, segundo a maneira dele ver, a permissão para acessar certos conhecimentos, assim como talvez, provavelmente, eu não tinha permissão ou condição naquele momento de receber as informações que já estavam contidas em mim, porém, não a nível consciente, para que eu entendesse, pelo menos, ou tentasse entender coisas que estavam acontecendo comigo. Eu acho que eu aprendi, de certa forma, isso com eles. Se eu tenho uma informação que eu nada posso fazer com ela, então eu não tenho uma informação, eu tenho uma fofoca que eu posso passar para alguém, eu tenho uma curiosidade, né, que não vai alterar o rumo de absolutamente nada, e eles absolutamente não trabalham nessa esfera. Eles jamais passam uma informação que não seja relacionada a alguma coisa, pelo menos para mim, estou falando de mim, que não seja relacionada a algo que eu possa fazer, ou algo que eu possa
pelo menos transmitir o que eu precise transmitir, de alguma forma passar para alguém por algum motivo. Então, fora isso, não tem uma fofoca, não tem uma curiosidade, é como se fosse de um escalão diferente, então isso não é da sua alçada, então não te interessa. É tipo assim, né? Nunca falaram dessa forma comigo, claro, mas eu entendo perfeitamente esses níveis de conhecimento que são passados ou não, né? E em 2018, que foi o ano que eu lancei meu livro, final de 2018, eu tive uma grata surpresa de um amigo de fora, obviamente extraplanetário, no que a gente chama de... Quer dizer, eu aprendi a chamar assim com um amigo meu e eu adotei para mim esse termo que achei bastante interessante. Uma viagem psicolográfica, que é uma viagem através de equipamento, de tecnologia, que eu não saberia te dizer como funciona, porque não sei mesmo, entendeu? Em que você consegue se projetar, né? Eu não sei exatamente aonde alcança isso, mas no meu caso eu fui projetado com um acompanhamento, obviamente tinha alguém comigo, eu fui projetado para uma situação num determinado momento do planeta Terra, onde eu me via e eu viam coisas caindo do céu, como se fossem mísseis, como se fossem artefatos balísticos e muita destruição. E eu via pessoas correndo, onde eu tive a oportunidade de interagir com essas pessoas, porque a coisa é tão real, que é exatamente como nós estamos aqui agora, e eu tive a oportunidade de interagir com essas pessoas e tirá-las em determinadas situações do local, como se eu já soubesse o que iria acontecer ali, e elas correspondiam à minha ação, né? Porque elas podiam ir para outro lado, e não para o lado que eu apontava ou pedia que elas viessem. Mas elas vinham e eu tive a oportunidade. Eram crianças, eram mulheres, eram pessoas normais, rapazes, moças, pessoas mais velhas, pessoas comuns, né, no nosso dia a dia, que têm seus afazeres. E eu vi aquilo acontecer. Em determinado momento aquilo cessou e eu vejo alguém me chamar. Quando eu me viro, é um amigo meu. E esse amigo me fala o seguinte: eu estou com uma pessoa do lado, uma mulher, e eu falo assim para ela. Veja bem, eu estava acordado nessa viagem psicolográfica, tá? Não foi um sonho. E eu falo assim para ela, mas... Falei no meu idioma, né? Mas esse meu amigo já faleceu. Ele não está mais entre a gente. Como é que ele está aqui? Ela fala assim para mim, presta atenção. Eu falei, você está vendo ele? Ela falou, claro que eu estou vendo, assim como você. Eu falei, pô, mas como é que pode isso? E aí ele vem até mim e fala algumas coisas. E eu falei para ele, eu sei que na viagem psicolográfica, que varia muito de pessoa para pessoa, o retorno à normalidade, vamos chamar assim, afeta de maneiras diferenciadas. E eu estou preocupado aqui que quando eu volte à minha normalidade, eu não me lembre com clareza exatamente o que eu estou vivenciando aqui. Porque eu escutava muito de uma amiga minha e de alguns seres, eles brincavam muito com essas trocadilhos, brincadeira de jogo de palavra. Então, eles falavam, cuidado, a mente mente. Então sempre eu ficava eu fiquei com aquilo na cabeça, e ele chegou perto de mim e fez assim um gesto. Ele colocou bem perto do meu rosto assim a mão e fez assim, ó, 4 anos. Eu falei, o que? Ele, 4 anos. Como é que é? Guarda, 4 anos. Eu guardei informação, retornei, me lembro de algumas coisas, outras realmente eu não me lembro. Lembro daquilo que eu estou contando para vocês.
porque isso durou bem mais do que eu falei aqui. E os 4 anos foram fundamentais. E eu fiz uma conta desses 4 anos. Eu estava em 2018, então 19, 20, 21, 22. Estoura a guerra na Ucrânia. E eu vejo imagens na TV, algumas muito semelhantes ao que eu vi. É como se eu estivesse estado na Ucrânia e estivesse tentando ajudar de alguma forma, como se eles tivessem me colocado lá para vivenciar uma situação que muito provavelmente eu já nunca passarei por isso, graças a Deus, na pele, né, que isso nunca aconteça por aqui. Foi muito difícil ver isso. Eu quero dizer com isso e mostrar é o controle que eles têm do que nós chamamos de passado, presente e futuro, que para eles não existe. Essa linha temporal, para eles, que nós não conseguimos sair dela, ou seja, para nós só existe objetivamente o presente, ou seja, agora, porque há 10 segundos atrás já foi e não volta mais. Para eles não existe. Eles conseguem intervir, tanto para frente quanto para trás, no momento histórico desse planeta, possivelmente de outros mundos, em outros lugares, da maneira que eles bem entenderem. De que forma, tenho certeza que não somente tecnológica. É uma questão evolutiva, realmente. É uma outra questão. E a evolução, obviamente, leva a uma evolução tecnológica também, né? Paralelamente. O problema nosso, que está acontecendo, que é muito sério, é que nós estamos evoluindo, e isso não é ruim, obviamente. Nós estamos evoluindo extremamente rápido do ano de 2000 para cá. Veja, começamos agora 2022, então, na verdade, nós temos 21 anos. Houve uma evolução tão violenta, tão dinâmica, tão arrebatadora no mundo todo da tecnologia, que ela, obviamente, desnivelou completamente com o que seria o objetivo maior, que era o nosso desenvolvimento da nossa tecnologia espiritual, vamos chamar assim. Esse desnível causa muita coisa, entre outras coisas, uma coisa chamada interesse econômico, ou outros interesses, que às vezes não é só econômico. Existe o interesse do ego, que é o interesse do poder, de mostrar que é mais forte, de querer dar um recado ao mundo, ou a alguém, ou ao seu vizinho do lado, mas que tem uma mesma intensidade numa escala menor, mas que também funciona, né? Aquela coisa da asa da borboleta bater aqui e fazer um maremoto lá no Japão. Então funciona do mesmo jeito. E nós estamos passando por esse processo. Os livros sagrados, sejam eles quais forem, eles mostram esse período. Não é de hoje, né? Eles apontam para o que vem acontecendo. A intervenção deles é limitada, não no sentido que eles sejam limitados, mas num sentido mais amplo disso, da não interferência no nosso processo evolutivo histórico. Eles sabem exatamente, ou seja, é o professor que poderia dar a cola para o aluno e passar ele numa faculdade e dar uma canetada lá e dar o diploma de médico, mas que ele não vai fazer isso, porque ele tem consciência que isso é um crime, que isso é um absurdo, que isso vai ter causas e consequências posteriores dramáticas, terríveis. Eles não vão fazer isso. Então, eles não vão interferir. Eles podem, sim, daqui e dali, fiscalizar, olhar, participar, até porque eu, particularmente, por tudo que eu já vivi, eu tenho uma ideia, uma crença, de que tudo isso que está acontecendo já aconteceu. É novidade para nós, não para eles. Eles sabem exatamente o começo, o meio e o fim disso. Se é que, apesar de que o fim, normalmente, é o começo de outra coisa.
Não existe um fim, né? Existe um fim do processo para um começo de um próximo. O que a gente chama de fim absoluto, isso não existe. Então eles têm essa percepção, eles têm essa condição. Eles sabem exatamente qual é o rumo disso tudo. Então eles não têm que interferir, né? E eles não vão fazer isso, né? Agora, se fazer presente por N motivos, isso sim. E foi isso sempre, ao longo da história da humanidade, desde os primórdios, né? Não é à toa que eles têm a quantidade de bases que eles têm aqui, subaquáticas, intraterrenas e etc. Né? Onde eu já tive a oportunidade, não em subaquática, mas intraterrena, eu já tive a oportunidade de estar. Eu acho que eles estão presentes, sempre estiveram presentes, inclusive fisicamente, no nosso planeta. Qualquer um de nós aqui pode um dia estar numa praia, chamar o cara que vende água de coco e aquele cara que vende água de coco ser um deles. Não há necessidade do ego deles estarem aqui como muitos falam, estarem lá no Kremlin ou na Casa Branca com um cargo de tal. Não há necessidade. Porque nem sempre quem mexe as pecinhas são os patrões. Entende? Essa que é a verdade. Nem sempre quem mexe a pedra do tabuleiro não é necessariamente a elite, vamos dizer assim. Ou seja, a rainha, o rei, o bispo, a torre, para quem joga, o cavalo. Não. Pode ser o peão. O peão pode, ele na primeira jogada dele, ele pode decidir a partida lá no final. Porque foi jogado daquela posição, daquela forma. Senão, a rainha, o rei, a torre, jamais fariam as jogadas seguintes para chegar num checkmate.